Olá pessoal, aqui é o Jay Crank com mais um episódio da série Codando de Verdade e nesse episódio a gente vai brincar um pouquinho de enviar e-mail com o Play. A gente vai dar uma mexida em algumas issues relacionadas a envio de e-mail na lojinha. É, uma delas é melhorar o e-mail que é enviado quando um usuário dá um lance no produto, essa é a issue número 54 aqui. Hoje o que acontece é que quando um usuário envia um e-mail, quando o usuário faz um lance num produto, ele recebe um e-mail de notificação, mas no e-mail fala simplesmente, pô, seu lance foi superado. E o que a gente vai fazer nessa issue é adicionar um link para o item no qual o lance foi superado. Assim, o usuário pode simplesmente clicar no link e ir direto para a página do produto para, sei lá, quem sabe fazer um lance melhor. É uma coisa meio óbvia que simplesmente não está implementado, então a gente vai implementar e no processo tem umas mudanças legais que a gente vai fazer na lojinha, como suportar envio de e-mail HTML que por enquanto é enviado como puro texto. Em seguida, dependendo aí de quanto tempo demorar a primeira, a gente vai trabalhar na 53, que é enviar um e-mail para quando o usuário faz uma oferta, faz um lance, dá um lance no produto. Hoje, quando ele dá um lance, o valor é atualizado na página do produto, mas o usuário não recebe nenhuma notificação explícita. Então, o que a gente quer fazer é mandar um e-mail também bonitinho para ele avisando, pô, agora o seu e-mail tá, seu lance foi aceito, tá lá na lojinha, seu lance está registrado. Então a gente vai trabalhar na 54 agora, dependendo do andamento na 53, se não der tempo a gente deixa a 53 para o próximo episódio. Então vamos lá. Bom, eu estou aqui no NetBeans, vamos começar abrindo o BidActors, é nesse arquivo que está definido o processamento dos lances nos itens. Aqui embaixo a gente tem o código, esse bloco aqui, que verifica se o autor do último lance quer ser notificado e se ele for, ele enfileira uma requisição de envio de e-mail. Isso a gente faz enviando uma mensagem para o ator que envia e-mails, que é o cara que vai fazer efetivamente o envio do e-mail. Esse cara está definido aqui nesse outro arquivo. E quando esse ator recebe um e-mail message, ele faz a configuração toda e envia o e-mail. O que a gente quer fazer então é adicionar no e-mail, no corpo desse e-mail, o link para o item no qual foi feito o lance. E a primeira coisa que a gente vai mudar é, ao invés de mandar uma mensagem de texto, mudar uma mensagem de HTML, que isso vai tornar enviar o próprio link bem mais fácil. Para mandar uma mensagem HTML, a gente vai usar o mecanismo de template do próprio Play, então não vamos inventar muita moda nem nada, vamos simplesmente usar o que o Play já oferece. Eu vou começar voltando aqui no terminal, deixando o compile executando, assim a gente garante que qualquer mudança já vai ser compilada de cara. A gente não precisa se preocupar muito em rodar a aplicação nesse caso, porque a gente só vai fazer mudança de modelo e a mudança vai ser enxergada nos próprios e-mails quando eles forem enviados, então não vamos nos preocupar muito com isso. Beleza, compilou um arquivo, está aqui aguardando mudanças. Vamos voltar aqui no NetBeans. Eu vou vir aqui no Views. Eu vou criar um subpacote no Views específico para os e-mails. Então vamos criar aqui um empty file mesmo, que é mais fácil. Vou chamar esse cara de bid topic.scala.html. Eu vou colocar esse cara dentro da pasta barra app barra views barra e-mail, não finish. E isso criou pra gente aqui um pacote novo no views e o arquivo bidtop de escala HTML. Beleza, então a gente tem um template normal. A princípio esse tipo de template a gente usaria para a página, mas nesse caso a gente vai usar para um e-mail mesmo. Eu vou pegar a mensagem que a gente tem aqui, que era... Aliás, a mensagem está aqui no ator, a gente vai trocar essa mensagem de lugar, não está muito legal aqui. Que era o seu lance foi superado, então vamos tirar isso aqui daqui, vamos jogar para cá. Vamos começar pelo template, pela definição template, que assim fica mais fácil a gente saber que tipo de informação, quais informações a gente tem que enviar para o template para poder fazer a chamada dele em seguida. Então simplesmente estou colocando aqui seu lance foi superado no item, e aqui eu tenho o nome do item, então vamos colocar nome ou name, já que o código a maior parte está em inglês. Eu vou ter que declarar o name aqui em cima, então vamos falar name string, e aí eu declaro um parâmetro para esse template, @name, beleza. Seu lance no item papá foi superado,
ponto. Vamos colocar tudo isso dentro de um P. A gente fecha o P lá no final. Vamos deixar um pouquinho mais legal aqui embaixo. A gente quebra o P aqui. Colocar um BR aqui dentro. Designers, por favor, não fiquem tristes comigo. E vamos colocar o link aqui embaixo. Então eu vou falar AHF. Aqui a gente vai colocar. Vamos colocar um URL aqui, já deve ser suficiente. Que a gente vai passar como parâmetro a URL do item. E aqui a gente escreve, sei lá, alguma coisa do tipo: clique aqui para ir a. Fazer um e a graph. Para ir a a página do item. Pronto. Só que a gente deve funcionar, a gente tem que acrescentar o URL aqui em cima também. Então a gente recebe o nome e a URL. Poderia receber um item completo também, mas é desnecessário. Se a gente precisar de mais informações do item, a gente pode mudar isso depois. Então Ctrl S para salvar. Vamos ver aqui se ele está compilando. Ele está compilando. Não deu nenhum erro, então meu template está definido corretamente. Vamos agora voltar aqui no próprio e-mail actor. A mensagem hoje, o e-mail message, ele recebe a própria mensagem e o destinatário do e-mail. Vamos mudar isso aqui para receber o name do item e a URL do item também. Legal. Aqui, obviamente, muda isso quando a gente receber a mensagem, então fica name URL e o to fica igual. E aí a gente vai continuar recebendo, definindo o uso do plugin de e-mail do Play. Vamos manter o subject como está por enquanto. Adiciona o recipiente, adiciona o from, um from padrão, que só que esse from provavelmente não, com certeza ele tem que ser configurável, mas por enquanto está hardcoded mesmo. E aqui a gente vai mudar para send HTML. Vou até tirar isso aqui daqui, vocês vão ver que tem um autocompletar inclusive e tem um by HTML, então send HTML. Aqui dentro está o detalhe legal que permite a gente usar o template do Play no corpo do e-mail. A gente vai falar views.html, que são os views HTML gerados pelo Play, no caso aqui e-mail, que está aqui embaixo, bidtopped, que é o template que a gente acabou de criar. Ele aparece no autocompletar porque o Play compilou esse cara e gerou classes e métodos com esses nomes, o que é muito legal. Então bidtopped, render. E esse render, reparem que ele tem os parâmetros que a gente definiu lá no nosso template. Então name e URL. Então name e URL que a gente recebeu ali na própria e-mail message. Eu repasso para esse cara, body, que é para obter a string do corpo. E pronto, está feito o nosso código. Não está completamente pronto ainda, eu dei um Ctrl S aqui para salvar, vamos ver o código compilando. Não está 100% correto ainda, porque a gente tem que arrumar o uso da mensagem de e-mail, como vocês podem ver aqui. Inclusive, vocês podem ver aqui que não está mais compilando o código, obviamente. O código, no caso, de quem requisita o envio do e-mail. Vamos voltar aqui nesse bidactors. Bom, então agora a gente tem que consertar esse e-mail message que a gente está enviando para o ator para acrescentar os parâmetros que a gente precisa agora. Então a gente não vai mais enviar simplesmente a mensagem pronta, mas só os dados necessários para preencher a mensagem. O primeiro dos dados é o mais fácil, é o nome, e bidprocesso.item.name a gente obtém isso. O segundo ele é um pouquinho mais chato de obter, que é a URL do item. Então esse cara vai ter que vir pronto para a gente lá do controller, que é o único lugar onde a gente tem como obter, pelo menos que eu sei agora, que a gente tem como obter a URL pronta, sem a gente ter que montar a URL na mão. Esse é um detalhe importante. Então a gente vai pegar esse bid processor aqui, a gente vai considerar que além do ID aqui no final, vai vir também o item URL. E aí a gente vai pegar esse cara e vai passar aqui depois do item name. Beleza. A gente vai ter que pegar essa mensagem process bid que está definida aqui embaixo e acrescentar obviamente aqui também o
o item URL, então item URL string, salvei aqui. Agora aqui, esse pedaço já está certinho. Eu apertei o Ctrl S para salvar, então já vai ter outros problemas. Você já vê que está com um erro de compilação aqui em cima. Se a gente voltar aqui no terminal, a gente vai ter erro também. E o primeiro desses erros é que a gente não está extraindo, né, a URL, o item URL aqui. Então agora a gente extrai corretamente o item URL no receive do master bid actor, que repassa o process bid inteiro do jeito que está. Então a gente não precisa fazer mais do que isso. Salvei. Isso já deve diminuir um erro aqui no terminal, certo? Agora só tem um erro, que é no nosso bid actors 13. Então na linha 13, master bid, blá blá blá. Então a gente tem um objeto bid helper aqui, que é só o cara que a gente usa para encapsular a chamada ao ator. Assim o controller não tem nem que saber que existe ator por trás do envio do e-mail. A gente tem um método nesse helper chamado processBid, e esse cara agora também vai ter que receber o URL. Então a gente diz aqui item URL e repassa isso para a mensagem, é claro. Então item URL. E é claro, eu esqueci de dizer o tipo aqui da URL. String. Salvei. Isso já fecha aqui as mudanças que eu tenho que fazer. A parte de ator do e-mail está pronta, mas vai ter mais um erro de compilação agora, que é no controller, provavelmente isso aqui, itens escala 38, a linha 38 do itens do controller itens, que é esse cara aqui. O que está acontecendo é que na hora que a gente chama aqui em cima o build helper, então tá aqui build helper process bid, aqui tem uma sintaxe um pouquinho mais alienígena, então o NetBeans não está conseguindo deixar colorido, mas o problema é basicamente que ele não consegue, ele não acha esse process bid, linha 38. Então eu vou vir aqui, então aqui no finalzinho a gente vai acrescentar a URL do item no parâmetro, que é o último ponto que está faltando. E aqui que está o detalhe importante para a gente. A gente vai dizer então routes, a gente vai usar o recurso de rotas invertidas do play. Então a gente não vai precisar criar URLs na unha em nenhum momento. E a gente vai usar então routes.items, que é o controller do itens, é esse próprio cara, mas a gente vai usar rotas invertidas, então routes.items. Details, passando o item ID. Eu vou mudar esse esquema dessa tupla depois para ficar mais legível, mas por enquanto deixa assim mesmo. Itens.id. O ID do item é o... Cadê o meu helper? Aqui é o penúltimo parâmetro, o URL é esse cara aqui. Eu já tenho o ID aqui, não preciso me preocupar com isso, então vamos repassar routes.items.id, é ponto de details, passando o ID, e aqui no final a gente acrescenta um absolute URL, vou deixar o padrão mesmo, e beleza. Esse absolute URL, então, ele é um método disponível depois que você chama o details lá pelo retorno do details nas rotas invertidas. E esse cara retorna, como diz o nome, a URL absoluta do nosso item. E aí a gente vai repassar isso em todas as camadas até chegar no ator, chegar no nosso template e gerar o HTML com a URL absoluta. Isso é importante porque o e-mail vai chegar na caixa de mensagem do usuário lá em qualquer servidor e obviamente o usuário não vai estar conectado no servidor no nosso sistema naquele momento para saber a URL completa. Então a gente tem que passar a URL completa. Então a gente usa Absolute URL para isso. Pelo jeito está faltando alguma coisa aqui ainda porque a compilação não funcionou. Vamos voltar para o navegador e dar uma olhada nisso. Então pessoal, ao contrário do que eu falei, o que para vocês foi há um segundo atrás, para mim já foram alguns minutos na verdade, não está faltando nem corrigir nenhum problema. Eu tive que reiniciar minha gravação porque ela estava gastando muita memória e o SBT já estava compilando a última mudança que a gente tinha feito, que tinha sido a chamada do processBid, onde a gente acrescentou aqui no final routes.items.details.itemd obtendo a absolute URL e tal. Então o compilador já estava em processo de tentar fazer isso funcionar, mas como
a gravação do screencast estava um pouquinho pesada, eu tive que reiniciar o processo. Mas de qualquer forma, funcionou aqui, então tá zerado o processo de compilação, mas vocês podem ver que assim que eu entrei no Play, ele já fez a compilação de vários códigos-fonte aqui, tá tudo bonitinho. E isso encerra essa primeira issue. Então eu tinha mencionado que talvez eu fizesse uma segunda nesse screencast aí, dependendo do andamento, mas vamos deixar para fazer a próxima num próximo episódio, a gente fica por aqui nesse. Então o que a gente fez hoje nesse episódio foi alterar o nosso e-mail actor para enviar e-mail via HTML. A gente criou um template normal do Play, template HTML do Play como qualquer outro, mas esse template, ao invés de ser usado pela camada de controle, ele está sendo usado pelo nosso enviador de e-mail, pelo nosso ator de e-mails. E a gente simplesmente acessa esse cara aqui, então views HTML, e-mail, blá blá blá, render, blá blá blá. Então é bem trivial usar o template, o mecanismo de template do Play, de qualquer lugar, inclusive para enviar e-mail. A gente teve que fazer umas adaptações no processo de gerência de lances, principalmente para a gente poder, onde está aqui, para a gente poder repassar pro ator do e-mail a URL do item. Cadê? Tá aqui, passar a URL do item pro ator do e-mail, para ele poder colocar essa URL na própria mensagem. Essa foi a parte que ficou um pouco mais estranha, porque infelizmente a gente teve que trazer isso aqui lá da camada de controle, mais especificamente o que a gente acabou de ver, que é usando o mecanismo de rotas invertidas. Mas apesar de ter ficado um pouco estranho, pelo menos isso evita que a gente tenha que criar que a gente tenha que digitar a URL do item na unha. Isso quer dizer que se a gente mudar a URL do item lá na configuração de rotas do Play, vai continuar tudo funcionando, os links criados nos e-mails vão continuar corretos, o que é bastante importante. Então no próximo episódio a gente vai trabalhar na outra feature de e-mail, que é a feature de mandar e-mail quando o usuário faz um lance. Por enquanto a gente tem esse e-mail que avisa quando o lance é superado, agora falta aquele e-mail onde o cara que acabou de dar um lance vai saber que o lance dele foi recebido corretamente pelo sistema, que é um feedback extra além da página, né, com o e-mail com o lance atualizado. Uma coisa que já dá para adiantar que a gente vai ter que fazer nesse cara aqui, ele simplesmente é um e-mail message, então agora a gente vai ter que inventar alguma forma de identificar o tipo de e-mail que está sendo enviado, porque a gente simplesmente acha que todos os e-mails enviados pelo sistema são esse BID melhorado, e não vai ser mais esse o caso. Mas isso a gente vai trabalhar no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Deixem aí comentários e sugestões à vontade. Se tiver, como eu já mencionei antes, alguma feature específica que vocês queiram ver sendo implementada, é só pedir também, que com certeza eu vou levar em consideração. Mas enquanto isso eu vou fazendo as que der vontade e as que são mais úteis aí para a lojinha que está em produção no meu site. Então a URL está aí também na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal, valeu, até a próxima. Fui!